poder meditar. Já há uma semana, desde quarta-feira, quando nós saímos daqui, na quinta-feira eu já comecei a estudar esta palavra, livro de Apocalipse. Pode baixar um pouquinho o retorno da microfonia. Apocalipse, capítulo 12, bem alto o microfone, baixar o retorno. Apocalipse, capítulo 12, ótimo. Quero agradecer a Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é quem nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Quero agradecer também a vida do vereador irmão Ed, usado por Deus para comentar conosco ali na quarta-feira, os rascunhos dele, pediu para que nós trouxéssemos esse estudo, e eu senti de Deus de trazer a oportunidade que nós temos de aprender junto a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dimas. Poucos, nenhum de vocês conhece ele pessoalmente. Foi meu professor de teologia ali na FATESE, no ano 2017, 2018, e que me trouxe algum material para que eu esclarecesse algumas dúvidas, uma dúvida que eu tinha. E também quero agradecer a vida do pastor José Orgos, que também ali no sábado à tarde, ele também levei para ele as minhas dúvidas, ele trouxe, elucidou. Conversamos bastante ali sábado à tarde, antes do culto dos jovens. Trocamos muitas mensagens, aprendi muito com o homem de Deus, tenho um conhecimento escatológico gigantesco. Com essa gratidão também vai ao meu pastor José Orgos, que me ajudou na compilação e composição deste estudo, deste ensino de Apocalipse, capítulo 12. Todos encontraram? Amém. O título diz: A Mulher e o Dragão. É isso que está escrito aí no título? Isso. Glória a Deus. Capítulo todo, 12, vai tratar sobre isso. Nós vamos ler os 17 versículos. Versículo 1: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Versículo 2: E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Na NVT vai dar 7 coroas. Diademas na NVT é a mesma interpretação, é coroas. Versículo 4: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, 30%, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Versículo 7: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, os demônios, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos, ou demônios, foram lançados com ele. Versículo 10: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca, tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. Versículo 17, último. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Como eu sempre digo, Bíblia aberta, olhos fechados, vamos orar, porque o inimigo está furioso, irmão, para que nós não demos esse ensino. Mas em nome de Jesus, não porque eu sou bom ou melhor que ninguém, mas porque Ele é bom, porque a palavra dele tem que ser ensinada. Oremos. Pai, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra e eu sinto o peso, eu sinto, Senhor, a responsabilidade desta palavra, desta visão que João teve do capítulo 12. Eu sinto, ó Pai, que o inferno, que os demônios, que o diabo, que ele não quer, Senhor, que esse ensino seja falado nas igrejas. Mas eu louvo ao Senhor que despertou através da vida do cooperador Moed. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Dimas, do pastor José Orcos e mais os outros artigos que li de outros pensadores, estudiosos da Tua palavra, homens dotados de conhecimento, e principalmente ao Teu Espírito Santo que nos deu graça e nos dará nesta noite. Eu estou aqui 100% dependente do Teu Espírito Santo. De mim, Senhor, eu não tenho nada, mas orei, estudei, li e procurei interpretar de forma mais justa e possível dentro da sabedoria que há em Ti, Senhor. E eis-me aqui mais uma vez. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda no reino espiritual, não importa qual a distância que esteja, toda a intenção maligna, diabólica, infernal, que tentar, Senhor, impedir com que este ensino seja ministrado. Eu me coloco na brecha, como o Senhor pediu para Ezequiel, e que esta palavra siga o curso, e que os irmãos que aqui estão tenham a compreensão e o entendimento, Senhor. A revelação o Senhor já nos deu. Agora nos dê esta noite a iluminação, Senhor, porque precisaremos e precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que nós tenhamos um olhar espiritual, que nós saiamos daqui com mais temor, com mais reverência, com mais amor pela Tua palavra, que ao término deste ensinamento, Senhor, o nosso compromisso seja em praticar mais a Tua palavra, amando ao Senhor acima de tudo e amando o nosso próximo como a Ti mesmo. Espírito Santo de Deus, eu me submeto mais uma vez à Tua vontade, pedindo a Tua graça e a Tua sabedoria, para que o Senhor venha nos ensinar, de acordo com o Teu querer, nos mostrar, Senhor, aquilo que muitos não conseguem enxergar. Mas eu louvo ao Senhor que o Teu Espírito Santo está do nosso lado mais uma vez, nos dando a iluminação, Senhor, da Tua palavra. Fala que a Tua igreja ouve, fala que eu quero ouvir a Tua voz também, eu quero ser ministrado, eu preciso ser ministrado, Senhor, dentro da Tua palavra. Nos deu uma boa palavra nesta noite, um bom ensinamento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos lá, vamos começar. Está no começo.
Estamos diante, irmão, de um texto escatológico. O que é escatologia? A doutrina dos últimos dias. Você tem a doutrina da justificação, a doutrina da glorificação, nós temos a doutrina do pecado, nós temos a doutrina de Deus Pai, temos a doutrina do Deus Filho, temos a doutrina do Espírito Santo, temos a doutrina do diabo, a doutrina dos demônios, dos anjos, e temos a doutrina dos últimos dias, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos da terra, biblicamente. Aquilo que Jesus deixou escrito para nós, principalmente em Apocalipse, se cumprirá, irmão, de forma cabal. Vai se cumprir tudo que foi mostrado a João, que está ligado com o que Deus mostrou a Daniel, está ligado com um pouquinho que Deus mostrou para Zacarias, está ligado com o que Jesus respondeu aos discípulos no sermão do Monte das Oliveiras, capítulo 24, 25 do Evangelho de Mateus. Também Jesus, ele deixou ali algumas profecias do final dos tempos. Tudo isso, irmão, se cumprirá. Algumas coisas aqui já se cumpriram, algumas coisas em Apocalipse 12 já aconteceu, algumas coisas de Mateus 24 já aconteceu, algumas coisas que Deus mostrou para Daniel no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 10, 12, algumas coisas já aconteceram, mas outras não. E Jesus deixou para nós, deixou para a igreja, principalmente o livro de Apocalipse. E se alguém tirar ou colocar um tio, uma vírgula a mais, se alguém tirar uma vírgula ou colocar uma vírgula, se alguém tirar um tio, aquele acento que fica no ângulo, sempre no ar, parece uma cobrinha, se alguém tirar um acento daquele ou colocar, Deus disse para João: todas as pragas lhes sobrevirão. Está em Apocalipse 22, 18, 19. Qualquer um tirar uma vírgula de Apocalipse, qualquer um colocar algo a mais, e é o que muitos têm feito, e Deus tem julgado. As pragas têm vindo sobre muitos que pegam esses textos e interpretam conforme a sua vontade, para atrair o seu público, para massagear o ego da sua igreja ou do seu povo, ou para massagear o seu próprio ego, para trazer status e dizer que ele é um sábio e tem conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Mas que sobre nós venha o temor do Senhor, para que nós venhamos aprender a tua palavra e temer aquilo que está escrito. Apocalipse é um livro temido, irmão, pelos que se dizem crentes. É o livro menos lido dos que se dizem evangélicos. Por quê? Muitos têm medo, Cristo. Muitos têm vergonha, porque não entende, e aí tem vergonha de perguntar. E outros, por orgulho de reconhecer que não compreendem os mistérios, as figuras, as parábolas, as metáforas, os símbolos. Eu mesmo não, alguma coisa aqui no capítulo 12 eu não tinha a compreensão, o entendimento. Eu não sei tudo de Apocalipse, nem tudo da Bíblia. E eu nunca vou saber, e louvo a Deus por isso que eu não sei. Porque é um motivo para sempre nós queremos buscar o conhecimento, buscar o aprendizado. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 7 do livro de Mateus, estava lendo ontem. A perseverança na oração. E ele diz lá que o que bate, abre. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Isso na oração e na palavra também, irmã Maria da Paz. Quem pede, recebe. Talvez não na hora, mas Deus vai conceder no tempo oportuno. Vamos aprender juntos nesta noite sobre este texto de Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Podemos colocar o filho, o dragão e a mulher. E eu pus nessa ordem para nós aprendermos. O filho eu coloquei pela importância e pelo grau dos acontecimentos. O filho, o dragão
e a mulher. E é nesta ordem que decorre o desfecho da humanidade e do reino celestial. E temos algumas regras básicas, irmãos, para nós interpretarmos o texto. Regra básica, a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação de texto. Qual é a regra? 3 regras. Primeiro, ler o texto. E eu li, não foi uma, não foi duas. Você tem que ler algumas vezes. Você lê umas 2, 3 vezes, depois você para, fica meditando, refletindo. O Espírito Santo vai te dando graça. Você vai fazendo ligação com outros versículos, com outras passagens, e você vai trazendo a compreensão. Segundo, é explicar o texto. O que esse texto diz? Não é o que ele quer dizer, não. A Bíblia é clara. Deus quis dizer, não. Deus disse. A Bíblia vai dizer, não. A Bíblia diz. E terceiro, aplicar o texto. Então, lê, explica e aplica. O que esse texto tem a ver comigo, com a igreja, com a minha família, com a humanidade? O que esse texto, o que Apocalipse 12 tem a ver com a humanidade, com o tempo, com 2025 para nós? O que nós podemos aprender com esse texto? E diante de um texto, temos sempre que fazer algumas perguntas. Apocalipse 12, que nós estamos estudando aqui hoje, já aconteceu? Ou vai acontecer? Ou alguma coisa que já aconteceu e outras vão acontecer, tem algumas acontecendo. São 17 versículos nós lemos. Começa falando de uma mulher. Depois o dragão atacou a mulher para tomar o filho que ela estava grávida. O filho nasceu. Ele tentou atacar o filho, não conseguiu. Desceu para atacar a mulher. É uma profecia ou é um relato do que já aconteceu? A maioria sim. Perguntas-chave para o entendimento. A gente vai se perguntar, tem alguns personagens aqui no texto. Quem é o filho? Vamos descobrir. Quem é o dragão? Vamos descobrir pela Bíblia. E quem é a mulher? Que é o título é ela, né? A mulher e o dragão. Quem é esta mulher? Vamos lá. O contexto aqui, ó, capítulo 12, está inserido no período da tribulação. Esse período será de 7 anos. Segundo Daniel 9. Daniel 9 vai relatar ali a 70 semanas de Daniel. 69 semanas já foram, falta só uma semana para completar a 70ª. Será depois do arrebatamento, durante o arrebatamento da igreja. E aí inicia-se a última semana. Uma semana, 7 dias, mas corresponde a anos, 7 anos. Será um acordo que o anticristo fará com Israel. Então esse acordo será de 7 anos. E aí teremos o princípio das dores, 3 anos e meio. E aí no meio deste acordo será quebrado. E aí os últimos 3 anos e meio será da grande tribulação. Será um tempo, irmão, de juízo de Deus sobre a humanidade desse crente. O anticristo, irmão, vai julgar as nações. O anticristo ele vai dominar o mundo e as nações, com algumas nações junto com ele. Mas não é porque ele quer, porque ele é bonzinho, porque Deus vai permitir. É para um propósito. Essa última semana, irmão, é tudo com propósito. Vai ser para revelar o inimigo. É necessário que ele seja revelado. É necessário que o tempo da graça seja cumprido. É necessário que Deus volte a lidar com Israel. E para que Deus volte a lidar, tanto julgar Israel como salvar Israel, vai ser necessário que o anticristo se manifeste para que Deus venha intervir a favor de Israel. Do capítulo 5 ao capítulo 11 de Apocalipse, temos os 7 selos e as 7 trombetas. Surge um intervalo com uma série de visões, e então haverá o derramamento das 7 taças de pragas sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 16 de Apocalipse,
vai ser as 7 taças da ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que ficaram na terra. Eu já defendi aqui o que eu penso, já trouxe um estudo aqui sobre o que eu defendo, que eu acredito que a igreja passará pelo princípio das dores e será arrebatada no meio da tribulação. Enquanto eu conversava com o pastor Zé Gonçalo, ele perguntou se ainda defendia, eu falei defendo. E aí nós marcamos dia 18 de fevereiro, mês que vem, vou lá na sede para levar esse estudo, defendendo o que eu acredito. Depois ele vai levar, vai pegar uma terça-feira e vai trazer o estudo do que ele defende, e gostaria que eu estivesse lá presente. Gostaria que dia 18, quando eu fosse, os irmãos puderem ir conosco na terça-feira, 18 de fevereiro, estaremos ali na sede para levar esse estudo sobre a volta de Cristo. Eu acredito que será durante a tribulação, no meio, somente. Capítulo 12 está no contexto, junto com o capítulo 13, onde surgirá o anticristo, que é a besta que sai do mar, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. 2 enviados de Satanás para proclamar uma nova ordem, uma falsa paz, que se parecerão com a vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, João Batista veio, não foi? Preparou o caminho para o Senhor e Cristo veio. Aqui vai estar aqui, o falso profeta preparará o caminho para o anticristo vir. Ele tentará enganar. Ele é enganador, irmão, desde o princípio. Como é que ele conseguiu convencer 30% de anjos lá em cima? Enganando. Como é que ele conseguiu convencer a Adão e Eva com ele fruto? Enganando. O espírito de engano. Bendito seja o nome. E esse espírito continua dentro das igrejas. O espírito do engano continua. E ele tentará enganar Israel, se parecendo com Cristo, e o mundo com paz, milagre e todo espírito de engano. Esse é o contexto do capítulo 12. O contexto é esse: é o período da tribulação, é o anticristo na terra, é o falso profeta enganando Israel. E eu lendo, estudando aqui o capítulo 12, capítulo 12 vai dar um spoiler do que vai acontecer dali para frente. O capítulo 12, esses 17 versículos já conta ali o que vai ser dali para frente, como que vai acontecer, e nós vamos destrinchar a partir de agora. Primeiro, quem é o filho? Está no versículo 5 de Apocalipse 12 que lemos. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E este filho, que foi gerado, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, o filho é Jesus. O filho de Apocalipse 12, que estamos estudando, é Jesus. Satanás tentou matá-lo e matar este varão em vários momentos da história. Mas a promessa que Deus deu lá em Gênesis 3,15, que nasceria um varão da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Só que Deus não falou quem seria. Deus falou que ia nascer um. Mas ele falou quem? Se ia ser Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão e outros que vieram, os profetas menores, maiores. Foi profetizado que a semente da mulher que ia nascer ia ser esse. E a promessa que atravessou milênios. E temos um salmo messiânico que ilustra bem o poder com que Cristo regirá as nações. Salmo 2, vamos ler. Salmos de número 2, salmo messiânico. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí, ó, o filho gerado. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Olha o verso 9. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Grau 1. Então, o salmista, Salmo 2, Salmo de Davi, ele já profetiza. Deus já mostrou para ele que viria um que regeria com vara de ferro. Satanás, irmão, em todas as tentativas contra Jesus, fracassou. Mais uma das características de Satanás: persistência, perseverança. Satanás não desiste, mesmo ele sabendo que ele é condenado, irmão, ele continua atacando, ele continua tentando atacar Jesus, através da igreja, através da família, através de um pastor. Ele ataca o pastor, ele ataca a sua família, ataca a igreja, ataca o cristão, não importa a credencial, se tem cargo ou se não tem, o diabo continua atacando, irmão. Ele é persistente, ele é perseverante, ele não desiste. Ele tentou com o faraó, quando mandou matar os meninos 2 anos para baixo, ele não sabia. Com Herodes, quando nasceu Jesus, também mandou matar os meninos 2 anos para baixo. Até hoje, através do aborto. Até hoje, o inimigo usa os governos, usa as clínicas clandestinas, usa até a Constituição para destruir aquilo que Deus criou através do aborto. Ele tenta atacar a Jesus. A ferida no calcanhar de Gênesis 3,15 foi seu sofrimento. Mas aí o texto diz aqui, Apocalipse 12, que o seu filho foi arrebatado. Olha aí, ó. Glória. Referindo-se à sua ascensão aos céus. Atos 1 vai dizer que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ficou ainda na terra durante quantos dias? 40 dias. Atos 1. E ele foi arrebatado. Satanás perdeu o seu acesso a ele, mas em breve Jesus voltará com poder e grande glória. Aleluia. Zacarias 14, ó. Quando Israel estiver ali acuado no Monte das Oliveiras, o anticristo com seu exército, terreno diabólico. Parece filme que a gente assiste, né, irmão? E os filmes são feitos, você acha que vai dar por quê? É a história bíblica. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, para o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4, Zacarias 14. E naquele dia estarão os seus pés perto do Senhor, sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Só até aí. Jesus descerá. Jesus virá outra vez aqui. Jesus descerá com poder e grande glória para salvar a Israel. Apocalipse 19, eu vou ler mais do 11 ao 21 também, vai relatar a volta de Jesus. Apocalipse 19, do 11 ao 21, também ele virá, ele tomará as rédeas do governo mundial, sob o poder do diabo, do anticristo e do falso profeta. O cetro de ferro aqui, ó, que João relata no capítulo, do versículo 5 de Apocalipse 12, com vara de ferro,
fala do seu amor, fala de sabedoria e justiça. Jesus breve vem. Prepara-se, igreja, que esse dia está próximo. Agora vamos para o segundo personagem, o dragão vermelho. Já vimos aqui que o filho é Jesus. Satanás perseguiu, tentou matar esse filho, achou que matou ele na cruz. 3 dias ele ficou no seio da terra, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E o dragão vermelho, de Apocalipse 12, 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças. Quanta cabeça? 7. E 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, ou 7 coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Versículo 9. Vai responder quem é o dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão vermelho, quem é? 7 cabeças, 10 chifres. No verso 9 já temos a resposta. A Bíblia responde a Bíblia. O dragão, que é a antiga serpente, Gênesis 3, que através do engano trouxe a queda do homem, a entrada do pecado no mundo e a morte a todos os homens, é Satanás, é o diabo, é o nosso adversário, é o acusador. E por que ele é vermelho? Dragão vermelho. Não podia ser dragão amarelo? Dragão branco? Dragão rosa? Dragão azul? Nada é por acaso na Bíblia. Tudo tem um propósito, um símbolo, uma interpretação. Vermelho, irmão, representa a cor da guerra, é a cor do sangue. Vermelho refere a matança. João 8,44, olha o que diz. João 8,44, ó. Meu Deus. Fala para os fariseus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Tá bom, só tem. Ele foi homicida. Que é homicida? Alguém mata. Alguém tem prazer na morte, prazer no sangue. Por isso o dragão é vermelho. Ele perseguiu o filho. Depois o filho foi arrebatado, ele começou a perseguir a mãe do filho, a mulher. A vida está no sangue. Tirando o sangue, tira-se a vida. João 10:10. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Por isso que ele é vermelho. É também a figura do poder e do mal e da destruição que virá sobre a nação israelita naqueles dias, no dia da tribulação. Ele vai querer destruir o Israel. Já teve alguns anticristos na história: Etíope, Epifânio, vamos falar dele daqui a pouquinho. Adolf Hitler. Tentaram dizimar, matar, ver sangue, ver corpos, ver a morte, a vida ceifada, irmão. O diabo tem prazer na morte. É o dragão vermelho. O vermelho indica o seu poder sanguinário, objetivando matar, especialmente a mulher e seu filho. O objetivo do diabo, o dragão, é acabar com o filho. Mas como ele não conseguiu, e ainda foi expulso do seu acesso limitado às regiões celestiais, seu ódio virou contra a mulher e os seus descendentes, que veremos em breve quem é ela. O dragão tem 7 cabeças, com 7 diademas, ou 7 coroas, e 10 chifres. Um monstro dos filmes e desenhos e séries. Se isso aqui fosse literal, irmão, é um monstro. Mas não.
é uma simbologia. Daniel 7, Daniel, capítulo 7. Deixa até marcar texto aqui, alguns versículos que eu marquei. Daniel tem uma visão, irmão, de 4 animais simbólicos. Ele vê um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo, e o quarto animal que ele vê é um monstro. Terrível. Ele fica espantado quando tem essa visão. Depois ele vem em casa, capítulo 7 do livro de Daniel, 28 versículos aí, ó, está atrelado com Apocalipse 12, 13, 14, 15, até o 19. Daniel 7, a visão dos 4 animais, já nos ilustra sobre os 10 chifres. A visão de Daniel, 4 animais que sobem do mar. Aí, ó, Daniel 7, 4. Ó. O primeiro, o 3. Vamos ler com uma vai. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do... Olha aí, ó. Subiu do mar. Versículo 4. Vamos ler e vamos segurar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Olhei até que ele fora arrancado das asas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Quem é esse leão? O leão é símbolo do régio poder e representa o império neo-babilônico. Babilônia. Quando fala que algo subiu do mar, irmão, mar quer dizer povos, quer dizer gente, nações, ou seja, subiu um líder daquela nação. Então muita gente lê a Bíblia e a gente imagina um leão sair do mar, lá para as crônicas de Nárnia, né? Beleza, as crônicas de Nárnia, filme bom, hein? Representa o Cristo ali mesmo, morrendo, citando. Foi escrito pelo C.S. Lewis, né? C.S. Lewis. Acho que é cristão esse escritor aí. O leão sobe do mar. Então, é um líder que sobe de muitas. O mar é muita água, é muita povo, é muita gente. A águia é a rainha das aves e pode representar especificamente o poderio do rei Nabucodonosor. E o arrancamento das asas representa o que aconteceu com a monarquia no capítulo 4, quando ele tem aquela loucura de que ele acha a Babilônia por causa dele, que ele tem aquele orgulho, aquela soberba, e ele fica 7 tempos ou 7 anos como animal, comendo capim. Aí no versículo 5 de Daniel 7, quem está comigo aí, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, outro monstro, entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Quem é esse urso? O urso que se eleva de um lado representa os Medo-Persas. Foi quem tomou a Babilônia. Babilônia era potência. Aí Deus tirou o rei do Beltesazar, naquela loucura que ele teve lá daquela festa, encheu a cara, trouxe as minas tudo, né? E aí aquela luz dele na parede, nele que é o parcinho. Naquela noite passou dele o rei, e foi dado aos Medo-Persas. A Babilônia perdeu seu poder, os Medo-Persas sumiu, que é representado pelo urso. Com a Pérsia dominando a Média. Os Medos, né? Os Medo-Persas. Então a Pérsia foi quem dominou entre os dois ali. As 3 costelas na sua boca representam suas conquistas. Os Medo-Persas conquistaram a Babilônia, a Lídia e o Egito. Terceiro animal, versículo 6. Quem está comigo acompanha aí. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leão, tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha aí, terceiro animal, leopardo. Quem é esse leopardo? É outra nação.
É um animal, o leopardo é o quê? É um animal possante e veloz. É o símbolo do jaguar, né? Jaguar parece um leopardo, aquele animal. Na verdade, o jaguar não é o animal. Ele parece um leopardo. Se eu não me engano, o leopardo acho que é o animal mais veloz da terra, né? Ou é o puma? É a puma? É o leopardo. Está entre o leopardo e o puma, são primo ali, parente, irmão, sei lá. Mas eu creio que é um desses aí. Já vamos para o Google ali. É o animal mais rápido da terra. Eu acho que é um desses aí. Então o leopardo é aquele animal. Guepardo, né? O leopardo é parente, até no nome ele é parecido. Mas o leopardo é animal veloz, ele parece um tigre, né? Deve ser da família dos felinos. Possante e veloz, com suas 4 asas, representa o império grego de Alexandre e suas rápidas conquistas, como o leopardo. As 4 cabeças são os 4 reinos que surgiram do seu império. Quando Alexandre morreu, Alexandre o Grande morreu com 33 anos também, né? 33, morreu mais novo que ele. O seu reino foi dividido entre os seus 4 principais generais. O primeiro, Lisímaco, ficou com Trácia e Bitínia. O Cassandro, outro general, ficou com a Grécia e Macedônia. O Seleuco ficou com a Babilônia e a Síria. E o Ptolomeu ficou com a Palestina, a Arábia e o Egito. Então já vimos aqui o que representa essa visão dessas nações, e o que pode ser esse chifre, essas cabeças relacionadas ao dragão, que Apocalipse todo, daqui a pouco nós vamos ligar um com o outro. E o quarto animal, quem é? Quem será? Babilônia, Medo Persa, Grécia, e depois veio? Quem? Oh, mas pegou, hein, Sal? Tá vendo história, hein, filho? Aquela sexta série lá de 1900 e... Ô, glória! Versículo 7 e 8 aí, ó. Daniel 7, ele está comigo, 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 pontas, ou 10 chifres. Olha aí, ó. Está ligando lá com o dragão? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas abriu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Olha o versículo 24. Passa para frente aí. 23 e 24. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra. Olha aí, ó. O qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Eu já mostrou pela revelação do sonho. E depois dele se levantará outro. Olha aí, ó. O qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E profetizará palavras contra o Altíssimo. Olha aí, irmão. Olha o contexto de Apocalipse 12, 13. E destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aí, ó, o que o homem vai fazer, ó. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um. Aí, ó. Vamos para aqui, para a interpretação. Verso 7, que nós temos aqui, capítulo 7 de Daniel. As pontas ou os 10 chifres são 10 reinos, que já dá a explicação no 24. Nós vemos também. Isso aqui, ó, 10 pontas são 10 reinos. Chifre fala de autoridade, fala de governo, fala de poder. A ponta pequena, que também está aqui no capítulo 8, versículo 9, e uma delas saiu uma ponta muito, muito pequena. Essa ponta muito pequena aqui, a ponta aqui é o anticristo, mas a ponta muito pequena, de 8 e 9, já foi um que representou um anticristo, que foi Antíoco Epifânio. Por volta dos anos 168 a.C., nos anos 170 a.C., surgiu um homem, Antíoco
Epifânio, ele odiava a religião judaica, ele profanou o templo, ele erigiu um altar a Zeus dentro de Jerusalém, e ele sacrificou naquele altar um porco, que é um animal abominável para um judeu, um tipo de anticristo. Porque o anticristo, mesmo quando se manifestar, vai fazer coisas 1 milhão de vezes pior do que fez o antigo Epífane, do que fez Nero, do que fez Domiciano, do que fez Adolf Hitler. O anticristo vai ser uma figura diabólica, vai ser um homem diabólico, terrível, que nós estejamos no reino do Pai, quando esse homem se manifestar na terra. Prossigamos. Que está lá em Apocalipse 17, do 8 ao 12, a figura do anticristo. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 10 aqui que nós lemos. Doze e 10. Dezessete e 10. Isso, aqui, Apocalipse 17. Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11, Apocalipse 17. E a besta que é e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O versículo 10 aqui, 7 reis, representam 7 reinos do mundo. Aí ele fala que 5 já caíram, que são o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Um existe, não é nosso tempo, mas quem escreveu foi Ju. Então, e no tempo que dominava o império era Roma. Então o 6º império que existia é Roma. E um existe, Roma. Império no tempo presente de João escreve. E o 7º, os estados nacionalistas que surgiram após a queda de Roma. E o 8º, e a besta que era e já não é, ela também é o 8º, que é o anticristo. Meu Deus. 10 chifres são 10 reis, 10 nações que exercerão grandes poderes políticos e apoiarão o futuro governante mundial, que está no versículo 13 aí, ó. Este tem o mesmo tempo e entregará o seu poder e autoridade à besta. Constitui uma confederação mundial de nações que se oporão a Cristo e à verdadeira fé cristã. O poder do dragão, as 7 cabeças e os diademas, coroas sobre elas, simbolizam os grandes reinos e os poderes desses reinos. Satanás usará de toda a sua força para destruir Israel naqueles dias. Ele é o dragão vermelho que se lançará contra o povo de Deus, representado pela mulher. Então, em breve, com isso não é história da carochinha. Isso não é um conto da cabeça de alguém para trazer medo, impressionar e impactar. Isso é a palavra de Deus interpretada. E a história vem mostrando na realidade que esta palavra é fiel e verdadeira. E a rebelião aqui, ó. Satanás se rebelou. Versículo 7, houve uma batalha no céu. Miguel, Apocalipse 12, 7. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, Satanás, que engana todo mundo,
ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Ao versículo 13: e quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz e continuou perseguindo ela no deserto. Essa aqui é a rebelião de Satanás. E no versículo 4 também, nós vamos voltar para ele. É a primeira rebelião, ou uma das primeiras. Satanás, irmão, sempre se rebelou contra Deus e contra Jesus. Algumas batalhas foram travadas nos céus, com o líder caído do inferno. O texto de Apocalipse 12, ele trata do passado e também do futuro. O verso 4, que a sua causa levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrela na Bíblia, irmão, também simboliza anjo. Então até então, lá em cima, enquanto não se rebelaram, eles eram anjos, eram estrelas. Satanás, aqui está falando da rebelião angelical, que se deu antes da criação do homem. Mas os céus já foram criados, porque Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz que Deus criou os céus, ele criou o que? A árvore, os planetas, galáxias, os anjos, querubins, serafins, criou a hierarquia dos anjos. Arcanjo, querubim. Podemos fazer um estudo aqui sobre os anjos. A hierarquia dos anjos. O príncipe já, mês que vem, vamos pegar um dia para fazer sobre isso aqui. Vamos ter que estudar uma semana, 15 dias, para trazer. Vamos trazer sobre os anjos. Vamos trazer a rebelião angelical. O que é isso? Você desenhou? É um anjo? Desenhou hoje? Já está um tempo. Aí, ó, Deus confirmando. Próximo estudo, angelologia. Vamos falar sobre os anjos, criação dos anjos, a hierarquia dos anjos, que faz cada anjo, que faz um arcanjo, que faz um querubim, um serafim, como é que ele é? Tem asa, não tem? Tem olho? Anjos são para quê? Fica ali só no trono, santo, santo, só isso que eles fazem? Segura, próximo estudo aí, ó. Angelologia. Oh, glória. Voltemos aqui, ó. Versículo 4, o 7 e o 12. A rebelião do querubim ungido, que está também, não vou ler, mas depois você lê em casa, Isaías 14 e Ezequiel 28. Também vai narrar ali a rebelião angelical, depois tornou o diabo. Mesmo após a queda, o diabo ele tinha acesso aos céus, irmão. Guarde isso. Talvez impacte algumas pessoas, mas como assim tinha? Não tinha acesso ao céu, ao trono de Deus, mas ele tinha acesso às regiões celestiais. O diabo não perdeu o acesso. Ele perderá, mas não perdeu ainda. Ele tinha permitido por Deus acesso. Olha aí, Jó 1 e 6, ó. Jó 1, Jó, como pode ainda adorar? Jó capítulo 1, versículo 6, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus, aqui podemos interpretar com anjo. Há uma interpretação em Gênesis 6 que eu não concordo, que diz que os filhos de Deus eram os anjos, os filhos dos homens eram mulheres, que anjos teve relação com mulheres. Eu não concordo, não interpreto assim, mas nesse contexto aqui, os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também entre eles. E Satanás falou com Deus? Falou. Deus falou: você viu meu servo Jó? Ele falou: vi. Temente, fiel. Tira tudo dele para dentro. Então Satanás ele tem um acesso limitado às regiões celestiais que Deus permite. E nós entendemos, o pastor Zé trouxe para mim essa interpretação, que ele interpreta assim, que ele entende assim, eu também entendo como ele, de que Deus vira e mexe de vez em quando, periodicamente, eu não sei, ele faz reuniões. Ele junta um povo ali, os anjos, fala: ei, como é que está acontecendo, como é que está aquela região lá, como é que está o Brasil? Ixi, Deus vai pagar, meu Deus. Manda ajuda lá, porque está difícil. Apocalipse 12 e 10 também nós temos aqui. Apocalipse 12 e 10, ó, que o diabo se apresentou lá em cima, lá, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Se ele foi derribado, é porque ele estava lá em cima. Primeiras batalhas, tivemos pelo menos 3 batalhas contra o diabo aqui, no cenário mundial, global, dentro do tempo que Deus criou. Batalhas cósmicas, invisíveis, espirituais, mais reais. O próprio Daniel, no capítulo 10, versículo 12 e 13, ele orava a Deus, orou 21 dias no marinho.
para que Deus desse a revelação do sonho que ele teve. E lá em cima estava quem? O príncipe da Pérsia, que é o próprio Satanás, impedindo a oração de descer, até que Deus mandou o arcanjo Miguel. Ou seja, ele tinha acesso, irmão. O diabo tem acesso às nossas orações. Se orou aqui hoje, o diabo tem acesso lá em cima. Ele fica acusando, fica travando. Aí chega uma hora que Deus fala: desce lá, Miguel, porque eu não vou mais travar a batalha com esse derrotado, não. Vai lá, Miguel. Deus fala: Miguel desce. Judas 9. Judas 9, ele batalhava contra o corpo pelo corpo de Moisés. Ó. Judas 6, ó. Judas só tem um capítulo, então a gente já fala só um versículo. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia, o 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí temos outro acesso dos espíritos malignos a Deus, é em 1 Reis 22, quando Acabe vai guerrear contra Ramon de Gileade. E aí Deus fala: como é que eu vou revelar para Acabe esse mistério aí? Que não é perigo essa batalha, e para falar alguém mentira na boca lá para ele achar que é, mas não é. 1 Reis 22, ó. Versículo 20, 1 Reis 22. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramon de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. 21. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Ele disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda permanecerás, sai e faz assim. Ou seja, Deus permitiu algumas coisas. Então saiu o espírito da mentira, que não foi um anjo, foi um demônio que tinha acesso às reuniões celestiais. E Deus falou: vai lá, filho, eu permito, engana a cara. Aí ele foi enganado, veio Micaías, falou: não vai. Ele foi e morreu no meio da batalha. Satanás continua acusando, irmão, Israel e a igreja. Jesus, nosso advogado. Jesus é nosso advogado. E num júri, perdido Juarez, vai ter o juiz, vai ter o advogado e vai ter o promotor. Deus é o juiz, Jesus é o advogado. Quem é o promotor? O promotor é o diabo, fica acusando de noite. Nós lemos aqui, ó, Apocalipse 12, ele acusador de nossos irmãos, versículo 10. Segunda batalha, outra derrota de Satanás. Sabe onde foi? Na cruz. Oh, glória. Apocalipse 1,18 diz que Jesus foi nas partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e a chave do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele, porque Deus foi lá e tocou. Está nas mãos de Deus. O poder de lançar alguém no inferno está com Deus. O poder de levar alguém para o céu está com Deus. O poder de alguém morrer, o diabo não mata ninguém, irmão, se Deus não permitir, porque as chaves da morte está com Jesus. Cristo foi morto, mas tomou a chave da morte e do inferno. Segunda batalha que o diabo perdeu. E a terceira, contra Miguel, que vai ser aqui, ó, no meio da grande tribulação. Vai ser a terceira e última que ele vai perder. Terceiro round. Soou o gongo lá. Terceiro round. Aí Deus vai dizer assim: Miguel, desce lá. Esse aí eu já derrotei na cruz. Esse aí você já derrotou. Vai derrotar ele de novo pela terceira vez. E aí Miguel desce. Bendito seja o nome do Senhor. Será a última batalha. Satanás vai cortar o seu acesso ao céu. Ele desce com grande ira contra Israel e os que habitam na terra. O arcanjo Miguel, o protetor dos filhos de Israel, está em Daniel 12. Mas o dragão é derrotado fragorosamente e é expulso do céu. Os seus domínios foram desfeitos. Essa batalha indica que os poderes de Satanás foram reduzidos e o mundo começa a se preparar para receber o Messias. Oh, glória! Satanás vai ser derrotado, irmão. E aí Cristo vai descer com a igreja. Aleluia! E vai dar vitória a Israel, e vai dar vitória à igreja por completo. E aí teremos um reino de paz, um reino de gozo,
reino regido com vara de ferro, com amor, com sabedoria, com justiça, pelo próprio Filho. Vamos para o terceiro personagem para concluir. A mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Quem é? Essa foi uma maior difícil interpretação desse texto para essa mulher. Quem é ela? Quem é a mulher? Será? Não é Maria, não? Não é Rebeca? Raquel? Rebeca gerou Jacó. Maria, mãe de Jesus. Olha aí. Estava grávida, com dores de parto. Será que foi Raquel quando nasceu Benjamim? Benjamim nasceu, Raquel morreu no parto. Glória. É bom, não tem resposta errada não. É bom refletir, interpretar a palavra de Deus. É assim que a gente aprende, refletindo, mas respondendo errado ou certo, independente, é pensando. Ela gritava com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Será que é Maria agraciada? Será que é a igreja? Será que é Israel? Os símbolos que a representam, o sol, a lua e as estrelas, estão associadas à mulher, é Israel. Gênesis 37, 9, o sonho de José. Gênesis 37 e versículo 9, o sonho de José. Eis que e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas, e a 12ª, se inclinavam a mim. Glória. Salmos 89 também. Mais um salmo aí, ó. Salmos 89, verso 35. Salmo 89, verso 35 ao 37. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. A descendência é Israel. Israel é uma nação privilegiada. A mulher vestida de sol, o sol representa a grande glória de Israel. Israel é a nação que é luz para outras nações. Por isso que ela está vestida de sol. Jesus vem de onde? Da descendência. Não pode ser Maria. Os católicos interpretam que sim, a gente respeita a interpretação dele, mas não é. Por Gênesis, por Apocalipse 12, pelo Salmo, outras referências que eu não trouxe, Jeremias também cita. Essa mulher é a nação de Israel, é luz para outras nações, é de onde veio o guia que apacentará ou apacentou o povo. E a lua debaixo dos seus pés são os poderes da natureza. Israel já viu o mar vermelho se abrindo e eles passando em terra seca. Israel viu água saindo com a pedra. Israel viu as 10 pragas indo sobre o Egito e nenhuma sobre elas. Israel passou o rio Jordão quando entrou na terra prometida em Canaã e passou em terra seca o rio Jordão. Israel comeu do maná. Israel tinha a nuvem de dia para proteger do sol e tinha a coluna de fogo de noite para guardar do frio e para iluminar o caminho para quando precisasse caminhar de noite. Israel viveu os milagres da natureza de Deus, é a nação escolhida, é o povo privilegiado. Uma coroa com 12 estrelas. O que representa as 12 estrelas? José falou. O sol era o pai, Jacó. O cabeça da nação de Israel, que teve seu nome mudado para Israel. O próprio, que teria o nome próprio da nação. A mãe, a lua. E as 12 estrelas? Os 12 filhos. Ele viu 11 estrelas. E a 12ª era ele próprio.
Bíblia interpreta a Bíblia, por isso que eu amo. As 12 estrelas é a união e o poder deste povo, desta nação. A mulher fugiu para o deserto, no versículo 6, Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Esse deserto não se refere a um lugar geográfico. Não é o deserto do Saara, o deserto. Não é um lugar geográfico, aqui o deserto. O deserto quer dizer uma situação difícil, um lugar sem recurso. Aleluia! Mas Deus tem preparado refúgio para a nação de Israel. Eu não vou ler por causa do tempo, e também não ia ler por todo as referências aqui. Mateus 25, do 31 ao 46, mas eu vou ler o versículo 40. Mateus, você lê em casa, vai anotando aí, vai ler em casa. Mateus 25, 31 ao 46, vai falar do juiz das nações. Que durante o período da tribulação, Israel vai se ver acuada depois de 3 anos e meio pelo anticristo, ela vai precisar de abrigo. E aí algumas nações vão oferecer abrigo para Israel. Está aqui o contexto, ó. Ela teve fome, teve sede, teve nu, teve enferma, teve presa. E aí teve algumas nações, alguns povos que ajudaram Israel. Olha o versículo 40, Mateus 25. E respondendo o rei dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos, irmãos de quem? Jesus. A mim o fizeste. Bendito seja o nome do Senhor. O refúgio será de 1260 dias. Sabe o que quer dizer isso? Boa, garoto. Estudou, né, Pedro? Estudou. Olha aqui, ó, Apocalipse 12, ó. Você vai continuar aí no 6. E a mulher foi para o deserto, alimentada por Deus, durante 1260 dias. Esse tempo, se você dividir isso por 360 dias, que o calendário judeu, vai dar 3 anos e meio. É, ué? Confere? Sério, vocês são os melhores. Ó, já está com o céu na mão aí, vai ter outra conta para fazer aí, ó. 42 meses, divide aí 42 por 12. 42 meses, divide por 12, 42 por 12, quanto vai dar aí? Aleluia. Hã? 3 anos e meio. 42 meses, tá? Aqui, ó. Está em Apocalipse 13, verso 5, ó. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E outro texto também, que está aqui no próprio contexto do versículo 14, do capítulo 12, que nós estamos estudando de Apocalipse, vai dizer um tempo, tempos e metade de um tempo, 7 anos. Tempos é o período da tribulação. E metade de um tempo, 3 anos e meio. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se a gente estuda, irmão, se a gente lê, precisa da graça, a gente consulta os irmãos, livro, pá, estudo, você consegue entender Apocalipse, irmão. Você lê, não é um bicho de cabeça, não é um dragão, 10 cabeças não. É 10 nações, é um líder. Olha, vamos prosseguir, então não vai acabar, já finalmente acaba. Falei que a serão, por isso que eu Deus da água para remir o tempo. É exatamente, irmão, o período mais terrível que sobrevirá sobre Israel na terra. Mas Deus proverá o escape para a nação eleita. Por isso que é Israel, não é Maria. Porque Maria não foi perseguida, irmão. Perseguiram Jesus, quer dizer, perseguiram todos os 2 anos para baixo, fugiu para o Egito, aí 2 anos ficou, depois subiu, acabou. Mas aqui, ó, a mulher perseguida, fugindo para o deserto, é Israel, irmão, na grande tribulação. É 3 anos e meio de fúria que o anticristo virá contra ela. Depois que ele quebrar um pacto, um acordo. Mas Deus, irmão, proverá o escape para a nação eleita, glória. O remanescente judeu, constituído de israelitas fiéis ao antigo pacto, não se submeterá ao sistema do anticristo, que é a besta que subiu do mar. Apocalipse 13, 1 e 2. Terá de fugir para o deserto. Apocalipse 12, 17. E sem dúvida, o remanescente judeu, salvo na grande tribulação. E aí no versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo.
o dragão se irou contra a mulher Israel, contra o remanescente Israel que ainda crê em Jesus, e foi fazer guerra com o resto da sua semente, e os outros aqui, e os que guardam os mandamentos de Deus, quem é? É os remanescentes que vai dar na terra. Poderá ser nós durante a tribulação. O anticristo ali com fúria, aquele que não aceitar a marca na sua mão direita ou na testa vai ser perseguido. Aquele que não adorar a besta vai ser perseguido. Aquele que não se render ao sistema, presbítero Juarez, serão perseguidos e mortos. Ai de nós! Mas Deus proverá o escape. Para Moisés foi a arca de Moisés, sim. Foi guardado, bebê na arca, no junco. Noé foi guardado dentro de uma arca enorme. Daniel foi guardado na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foi guardado no Apocalipse 3:10. Porque foste fiel à minha palavra e guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Será esse tempo aqui, grande tribulação. E eu creio que nesse tempo a igreja será arrebatada. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Cristo, serão perseguidos pelo anticristo. Para concluir, Apocalipse 12:10, e ouvi uma grande voz no céu, festa no céu, alegria no céu, vai ter gozo no céu. A alegria quando um salvo se arrepende, quando um filho volta para a casa do pai. Lucas 15 e versículo 7. Mas aqui vai ter outra festa, vai ter várias festas no céu, mas aqui vai ser uma, quando Satanás for vencido por Cristo. Aleluia, no versículo 12, pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, a festa no céu novamente. Depois da vitória de Miguel e os seus anjos contra o dragão e seus aliados, demônios, diz a Bíblia que houve regozijo no céu, houve alegria, houve brado, houve celebração. Por quê? Esta alegria resulta do fato que a grande tribulação fundará para Israel e para o mundo, quando Cristo voltar gloriosamente. Findará. Esta alegria é o fim da grande tribulação. Acabou o sofrimento, cumpriu-se a palavra, não haverá mais perseguição, não haverá mais Satanás. Jesus desceu, vai prender por 1000 anos, depois solta ele por um pouco de tempo para enganar as nações, e depois o prenderá para sempre, lançará no lago de fogo e enxofre, aonde já estará o falso profeta, o anticristo, e depois todos os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. Mas a igreja não, a igreja será galardoada, a igreja será agraciada com a presença do próprio Deus. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, igreja, vale a pena permanecer, vale a pena perseverar, vale a pena continuar, ainda que o mundo some da gente, ainda que o mundo vire as costas e some dos crentes, mas a igreja permanecerá vitoriosa em Cristo após a grande tribulação. Como eu disse, o capítulo 12 é um spoiler. O que vai vir no 13, 14, no 15, 16, 17, 18, 19, a partir do 11, aí Cristo desce e arrebenta. Só que João já avisou no 12 aqui, como é que vai ser isso? Ele tentou tragar o filho, não conseguiu, tentou tragar a mulher, não conseguiu, perseguiu ela no deserto, a tribulação não conseguiu. Miguel desceu, acabou com ele. Aleluia, aleluia. Apocalipse 22 vai dizer que a vitória da igreja, vai dizer que Jesus vai reinar com o santo, vai dizer que uma nova cidade é preparada, linda, de cristais de ouro, ao rio, a árvore da vida, há delícias, há frutos, há coisas maravilhosas para nós preparar. Esteja preparado, igreja, que esses eventos em breve vão acontecer. Amém? Amém. Quantos entenderam esse ensino? Amém. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Quem é o filho? Jesus Cristo. Quem é a mulher? Israel. Glória, aprenderam. Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer mais uma vez a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Agradecer o irmão Ed, agradecer o pastor Dimas e o pastor José Orgos por esse estudo
escatológico. Nós nunca saberemos tudo, irmão. E nenhuma linha de interpretação podemos desrespeitar os que pensam diferente. Nós temos que continuar crendo naquilo que a gente entende e respeitar, né, a todos. E estar preparado, independente da corrente, da linha que você defenda ou acredite, esteja preparado para quando a última trombeta soar. Amém?